Boa noite, pessoal. Só para recapitular aqui rapidinho, nos últimos dois vídeos eu mostrei a exportação desses mapas aqui, ó. O mapa 4, aí depois eu mostrei o mapa 5, o mapa 6, o 7 e o 8, beleza? Que foram os dois últimos vídeos, né? Trabalhando bem a parte de compositor de impressão, aqui de pegar e duplicar o mapa 4 e criar o mapa 5, 6, 7, 8, beleza? O que acontece? Esses mapas feitos até o momento aqui, ó, o mapa 3 dessa segunda série de vídeos, claro. Esses dois primeiros são referentes à primeira série de vídeos, certo? Então, referente à segunda série de vídeo, o que acontece? Foram exportados até o momento o mapa com a produção de suínos e os mapas com a estimativa da produção de dejetos de suínos, certo? Isso que acontece? Lá na primeira série de vídeos que eu faço a estimativa de concentração de nutrientes nas culturas agrícolas, eu tenho nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, manganês, zinco. Então eu tenho N nutrientes, lá macro e micronutrientes. Eu fiz a estimativa de concentração destes nutrientes nas culturas agrícolas. Foram 18 culturas, certo? E o que eu quero fazer agora? Eu quero chegar num patamar em que eu tenho a concentração de nutrientes no dejeto suíno. Ou seja, eu tenho que estimar essa concentração de nutrientes. Porque daí se eu tenho a concentração de nutrientes no dejeto naquele município específico e eu tenho qual que é a concentração de nutrientes nas culturas agrícolas colhidas, eu posso fazer uma relação. Ah, se eu preciso, por exemplo, de 100 kg de nitrogênio nas 18 culturas no município X, e eu tenho uma produção de dejetos maior ou igual, por exemplo, isso quer dizer que, a grosso modo, eu poderia suprir a necessidade de nutrientes daquelas culturas com os dejetos de suínos. Claro que entra toda uma questão de esse dejeto vai ser aplicado in natura, ou esse dejeto vai passar por um tratamento de biodigestão, ou mesmo uma compostagem com outros tipos de matéria orgânica, né? Para manter aquela relação de carbono e nitrogênio tudo certinho. Ou seja, isso eu não vou entrar no mérito desses tipos de tecnologias aqui. Eu vou tratar diretamente com o dejeto, certo? Se vai ser feito um tratamento ou nesse dejeto, aí fica para um segundo momento. Talvez eu faça uma série de vídeos sobre isso, talvez não. Eu vou ver conforme for andar as atividades aqui, certo? Então o que eu preciso fazer agora? Lá no meu dado bruto, lá na minha tabela que está lá no banco, a tabela que gerou esses dados aqui, ó, esses mapas, mapa 4, 5, 6, 7, 8, eu tenho que inserir novas colunas lá, certo? Referente à concentração de nitrogênio, fósforo, potássio. Eu vou focar primeiramente nesses três macronutrientes. Eu vou deixar de lado um pouquinho a questão de zinco, cobre, boro, esses micronutrientes eu vou deixar de lado ali. Eu vou focar de cara no NPK. O porquê que eu vou focar no NPK é o seguinte, lá na instrução normativa 11 que eu usei para fazer essa estimativa de produção de dejetos, também tem alguns valores de referência para a concentração de NP e K, nitrogênio, fósforo e potássio, no dejeto de suínos. Ou seja, eu tenho um embasamento, um referencial teórico pronto lá para eu fazer essa estimativa de NPK. Então eu vou começar com eles, beleza? Deixa eu conectar aqui no meu banco de dados. Deixa eu localizar minha tabela aqui. A tabela em questão é essa aqui, ó. Tab Produção Suína Brasil. Deixa eu mostrar os 100 primeiros valores aqui. O que tem nessa tabela hoje? Eu tenho, né, além da chave primária, aqui do geocódigo de cada município, do nome de cada um dos municípios brasileiros, do ano do dado, que é 2017, que eu baixei esse dado lá do IBGE, através do SIDRA, que é o Sistema IBGE de Recuperação Automática. Tudo isso eu mostrei nos vídeos anteriores, certo? E daí o dado que o IBGE me traz é esse aqui, ó, cabeças. Então nessa tabela eu tenho cabeças, eu tenho a estimativa de produção de dejetos a partir desse número de cabeças. Lembrando que para estimar a quantidade de dejetos, o que eu fiz? Eu considerei toda essa produção de suínos aqui em cabeças como ciclo completo. Aí eu tenho essa produção estimada de dejetos. Se eu pegar essa mesma produção de cabeças e considerar toda ela como unidade produtora de leitões, que é essa coluna aqui,
eu tenho uma outra estimativa de produção de dejeto, porque o fator de produção por cabeça na classe de UPL, que é a unidade produtora de leitões, é diferente de ciclo completo. E assim sucessivamente. Se eu considerar todas essas cabeças de suínos aqui como unidade produtora de desmamados, eu tenho uma outra estimativa de produção de dejeto, e é a mesma coisa para crechário e para terminação, certo? Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso adicionar novas colunas aqui, ó, de NPK. Como eu tenho 5 sistemas de produção distintos, eu tenho ciclo completo 1, UPL 2, UPD 3, crechário 4 e unidade de terminação 5, correto? Eu tenho 5 sistemas de produção distintos. Então eu tenho que estimar NPK para estes 5 sistemas de produção, correto? Então ao invés de ter mais 3 colunas NPK, eu vou ter uma para cada 3 para cada tipo de sistema de produção, ou seja, 3 vezes 5, 15. Eu tenho 3 variáveis, NPK, vezes 5, sistema de produção. Então eu tenho que adicionar aqui mais 15 colunas aqui. Para criar essas colunas, o que acontece? Eu posso fazer direto pela janela SQL aqui, beleza? Então eu vou clicar aqui, deixa eu localizar aqui, perdão, não é aqui. Eu seleciono a minha tabela aqui e eu abro a minha janela SQL, beleza? Então aqui na minha janela SQL eu posso adicionar as colunas. Para adicionar as colunas eu tenho que escrever uma query SQL aqui. Eu já fiz isso anteriormente para outras colunas, aquelas colunas com estimativa de produção de dejetos, eu já tenho a query pronta lá. Então eu vou usar ela de cópia. Eu vou copiar aquela lá, modificar ela e executar, beleza? Então deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu localizar aqui. Onde que tem um create aqui? Só um segundinho. Aqui, ó, por exemplo, essa aqui, ó. Aqui ela está comentado, certo? Mas vou copiar esse texto aqui e vou lá no meu pgadmin mostrar para vocês. Eu vou colar aqui. Dejeto, leito, UPL, tal. Alter table. Isso aqui, deixa eu só apagar. Correto? Alter table. Public, ou seja, o meu esquema é o public aqui. A minha tabela que eu estou modificando, tab produção suíno Brasil, é essa tabela mesmo. E eu estou adicionando uma coluna. Naquela ocasião, eu adicionei a coluna de dejetos, litros, dias, UPL, ou seja, a coluna que eu iria calcular a estimativa de produção de dejetos em litros dia para unidades produtoras de leitões, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer N, minúsculo aqui, N de nitrogênio, certo? UPL. Só que acontece, a minha primeira não é a UPL. Deixa eu apagar isso aqui, era um comentário que eu tinha antes, vou deletar aqui. A primeira que eu tenho é CC, que é ciclo completo, certo? Então eu vou copiar esse texto aqui, colar ele aqui. Eu tenho N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio, correto? Isso aqui, ó, para ciclo completo, ciclo completo, ciclo completo, NPK. Agora eu vou copiar novamente essas três aqui. E aqui eu vou mudar para UPL. 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 E aqui também UPL. Porque agora é a unidade produtora de leitões. Vou colar aqui o texto novamente, porque já tinha copiado, certo? E vou colocar UPD. UPD, que é a unidade produtora de leitões. UPD, unidade produtora de leitões. E UPD. Depois eu tenho ainda crechários. Crechários aqui, crechários aqui, crechários aqui. Notem que eu estou utilizando a mesma sigla que eu adotei aqui, ó. Eu tenho a estimativa de produção de dejetos em ciclo completo, então CC. A mesma coisa em UPL, em UPD, em CR e em UT. Então utilizando a mesma sigla aqui, o mesmo sufixo, né, para finalizar aqui minha query, beleza? Então o que eu tenho até o momento? Eu tenho três aqui, ó. Essas três queries aqui, o que elas fazem? Elas criam três colunas. Lá na minha tabela de Tab Produção Suíno Brasil, essas queries estão adicionando colunas.
Então, essas três primeiras linhas adicionam a coluna N_CC do tipo inteiro, a coluna P_CC do tipo inteiro, K_CC do tipo inteiro, ou seja, NPK para ciclo completo, correto? Essas três aqui adicionam também três colunas NPK para o PL, o PL também inteiro. Essas três aqui adicionam também colunas de NPK para UPD, unidade produtora de leitões, correto? Essas três aqui adicionam a coluna nitrogênio, fósforo e potássio aqui para Crechário, que é CR. E para finalizar, eu vou colocar aqui o T, que é a unidade de terminação, beleza? Deixa eu copiar esse texto aqui, colar lá no meu documento do Drive, para que depois vocês possam utilizar de referência aqui. Opa. Aqui, Ctrl V. Beleza? Depois eu vou editar aqui se precisar, reduzir o espaço, mas isso aqui é só para servir de cola para caso alguém queira replicar e tudo mais. Então o que acontece? Deixa eu abrir novamente a tabela aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui que fica mais fácil. Visualizar, view top sem rows. Ou seja, depois que eu executar essas queries aqui, ó, eu vou executar elas, ela vai rodar todas de uma vez, porque tem o ponto e vírgula aqui. Ou seja, ele vai rodar a primeira, depois ele vai rodar a segunda, e a terceira, e depois a quarta, a quinta, até chegar na 15ª, que é essa última aqui. Depois que ele rodou todas as queries, o que acontece? Ele vai adicionar aqui, ó, no final, mais 15 colunas, correto? Então eu vou executar aqui, espero o tempo de processamento, ó. Ele já executou, deixa eu fechar aqui. Eu vou dar um refresh para atualizar aqui e vou carregar os dados. View top sem rows. Ou seja, agora eu adicionei essas colunas aqui, ó. Nitrogênio, fósforo, potássio para ciclo completo, que é CC. Nitrogênio, fósforo, potássio para unidade produtora de leitões. A mesma coisa para UPD, para Crechário e para a unidade de terminação, perfeito? Então aquela consulta SQL, aquela query me adicionou essas 15 colunas aqui. E eu preciso preencher essas 15 colunas. Para fazer a estimativa de concentração de nitrogênio, fósforo e potássio, eu vou utilizar a instrução normativa 11, lá da Fátima Ima de Santa Catarina, a mesma instrução normativa que eu utilizei para estimar essas colunas aqui, ó, essas 5 colunas. Só que isso eu vou fazer no próximo vídeo, beleza? Então no próximo vídeo eu vou preencher essas 15 colunas recém-adicionadas, utilizando a instrução normativa da Fátima lá, mais essas colunas aqui de estimativa de produção de dejetos. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.